Boa noite. Boa noite. Zelo apostólico é tema do novo ciclo de catequeses do Papa. Francisco enfatiza que a missão evangelizadora é o oxigênio da vida cristã. E volta a rezar pela paz entre Rússia e Ucrânia. Polícia Federal finaliza processo de triagem das pessoas que foram presas em frente ao quartel de Brasília na última segunda-feira. Força Nacional protege 3 poderes e a esplanada fica restrita depois de ameaça. As regras para receber o PIS/PASEP, benefício que começa a ser pago no mês que vem. Rota do queijo. Como um fungo encontrado no quintal de casa deu um toque especial na maturação do queijo premiado internacionalmente. Missionário fala dos ensinamentos do fundador da Canção Nova. Lembranças que nos ajudam a recordar do Padre Jonas com saudade. Você sintoniza a Canção Nova, TV de inspiração católica. O Canção Nova Notícias começou. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco iniciou hoje um novo ciclo de catequeses. Durante as reflexões desta quarta-feira, o Santo Padre colocou luz sobre o zelo apostólico. E voltou a rezar diante do ícone de Nossa Senhora do Povo pela paz na Ucrânia e Rússia, nações em guerra há quase 11 meses. Na Sala Paulo VI, o Papa voltou a pedir orações pelo povo ucraniano. Não esqueçamos da martirizada Ucrânia, sempre em nosso coração. A este povo que passa por cruéis sofrimentos, expressemos nosso afeto, nossa proximidade e nossa oração. Esprimiamo il nostro affetto, la nostra vicinanza, la nostra preghiera. Francisco se colocou em silêncio por alguns minutos diante do ícone de Nossa Senhora do Povo, muito venerada em Belarus, e rezou pela paz na Ucrânia e Rússia, em guerra há 322 dias. O Santo Padre abriu então um novo ciclo de meditações, colocando luz sobre o zelo apostólico, que considera urgente e decisivo para a vida cristã. Trata-se de uma dimensão vital para a Igreja. Com efeito, a comunidade dos discípulos de Jesus nasce apostólica missionária. Nasce, infatti, apostólica, nasce missionária. Quando a vida cristã perde de vista o horizonte do anúncio, adoece, alertou Francisco. Fecha-se em si mesma, torna-se autorreferencial, atrofia-se. O pontífice afirmou que, sem zelo apostólico, a fé esmorece e assegurou que a missão é o oxigênio da vida cristã que a tonifica e purifica. Como exemplo, o Santo Padre refletiu sobre o chamado do evangelista Mateus, um cobrador de imposto, considerado um traidor do povo, mas que, aos olhos de Jesus, era um homem com as suas misérias e a sua grandeza. Francisco disse que, enquanto entre Mateus e o seu povo havia distância, Jesus se aproximou dele, porque cada homem é amado por Deus. Francisco garantiu que este olhar que vê o outro, quem quer que seja, como destinatário de amor, é o início da paixão evangelizadora e perguntou: como vemos os outros? Possiamo chiederci come è il nostro sguardo verso gli altri? Quantas vezes vemos os seus defeitos e não as suas necessidades, encorajou Francisco. Quantas vezes etiquetamos as pessoas pelo que fazem ou pensam? E finalizou o seu discurso com outra pergunta. Nós, Igreja, permanecemos sentados à espera de que as pessoas venham ou nos levantamos e nos colocamos a caminho com os outros? Procuramos os outros? È una posizione non cristiana. Dire, ma chi vengano, io sono qui, chi vengono, vai tu a cercarli. Dá tu il primo passo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou hoje o reajuste de 18% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos a Brasília saber mais sobre este assunto com Liana Nunes. Boa noite, Liana. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. O aumento havia sido aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado.
De acordo com o documento, o salário dos magistrados vai saltar de R$ 39.293 para R$ 46.366 até fevereiro de 2025. Segundo a Constituição, o salário recebido pelos ministros serve de base para a administração pública, ou seja, nenhum servidor pode ter o salário maior que os ministros do Supremo Tribunal Federal. O impacto no orçamento será de R$ 255 milhões. E o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão do afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, além da prisão do ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, e do ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira. Anderson Torres está em viagem de férias nos Estados Unidos. A determinação de prisão preventiva foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, que acatou um pedido do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei de Passos Rodrigues, alegando descaso e conveniência com o planejamento de segurança e ordem do Distrito Federal em relação aos atos de vandalismo ocorrido no último domingo em Brasília. No Twitter, Torres afirmou que suas ações estão pautadas pela ética e legalidade e que acredita na justiça brasileira e na força das instituições. A ordem de prisão também foi concedida ao ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto, preso na noite de terça-feira. Fábio estava responsável pelo plantão da Polícia Militar no dia dos atos de vandalismo que aconteceram nos prédios públicos dos três poderes. E terminou hoje a triagem dos presos que estavam no ginásio da Academia da Polícia Federal. Crianças, pessoas acima de 60 anos e com comorbidades graves foram liberadas. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, 763 pessoas foram encaminhadas para o presídio da Papuda e da Colmeia. Ontem, o vigário episcopal para a promoção humana e obras sociais da Arquidiocese de Brasília visitou o ginásio para oferecer apoio espiritual àqueles que aguardavam a triagem policial. O momento foi de escuta e oração. O vigário de promoção humana e obras sociais da Igreja de Brasília afirma que o objetivo foi levar uma palavra de conforto aos detidos. É necessário estar próximo, é necessário a igreja se fazer presente, como a gente faz em todos os momentos difíceis, em momentos que as pessoas passam de dificuldade, a igreja deve estar ali para ser a presença de Jesus na vida delas. Esta idosa, que já foi liberada e não quis ser identificada, esclarece que o movimento não teve intenção de realizar os atos de vandalismo. Eu subi e aí tinha umas pessoas lá dentro, uns homens, e aí eu falava para eles, olha, não quebre. Isso é vandalismo, não faz parte do nosso movimento, isso não faz parte. Nós somos um povo pacífico, nós somos um povo que quer uma pátria livre. E nós somos tratados pela nossa força maior, que é a nossa defesa, como se nós fôssemos marginais, e nós não estávamos armados. Nesta terça-feira, a Arquidiocese de Brasília reforçou a importância do diálogo, do respeito ao patrimônio público e da paz nas manifestações e disponibilizou o serviço de caridade como forma de atualizar as obras de misericórdia àqueles que hoje estão privados de liberdade. Nós vamos fazer daqui para frente buscar dar orientações às famílias que estão sem informação para os seus sobre os seus parentes. A gente já começou a dar algumas informações, eles buscam informações e por meio da pastoral carcerária vamos também buscar fazer a nossa visita em nome de Jesus Cristo, em Mateus 25, que diz, estive preso e viestes me visitar. Essa visita nós vamos fazer. A equipe de advogados da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que presta assistência jurídica aos presos, vai tentar protocolar os habeas corpus e participar de audiências de custódia para dar suporte e ajuda presencial nos presídios. Nós vimos aqui dentro, foram famílias, inclusive, tinha marido, mulher, pessoas que estavam assim desesperadas porque não esperavam nunca que iam passar por esse tipo de vergonha, por esse tipo de decepção. E agora vamos fazer os habeas corpus, tentar protocolar,
participar da audiência de custódia e dar uma ajuda e um auxílio, né, presencial lá no presídio da Papuda, no presídio da Colmeia, aqui do Distrito Federal. Vamos falar agora de benefícios do INSS. Uma portaria do governo federal, divulgada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, oficializa o reajuste salarial para aposentados e pensionistas. A mudança se deu em virtude do aumento do salário mínimo, que em 2023 passou de R$ 1.212 para R$ 1.320. Morreu na noite de ontem, na Itália, o cardeal australiano George Pell. Ele tinha 81 anos e era prefeito emérito da Secretaria para a Economia do Vaticano. O cardeal faleceu aqui em Roma por complicações cardíacas que surgiram após uma operação no quadril. Poucos dias atrás, ele concelebrou na cerimônia do funeral de Bento XVI aqui na Praça São Pedro. Pell sofria de problemas cardíacos e tinha um marca-passo implantado desde 2010. Nascido em Ballarat, estado de Vitória, em 1941, era arcebispo emérito de Sydney e Melbourne. Foi chamado pelo Papa Francisco em 2013 para o Conselho de Cardeais, a fim de estudar um projeto de reforma e ajudá-lo no governo da Igreja. Em 2014, foi nomeado prefeito da recém-criada Secretaria para a Economia, dando início a uma série de reformas financeiras. Em uma entrevista, o pontífice recordou o trabalho feito com muita visão pelo cardeal na área econômica, ressaltando que, devido a uma calúnia em referência às acusações de abusos sexuais na Austrália, ele teve que se distanciar desta administração. Foi Pell quem fez o esboço de como poderíamos seguir em frente, disse o Papa, acrescentando que ele é um grande homem e nós lhe devemos muito. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. O governo da Nicarágua continua perseguindo membros da Igreja Católica. Bispo de Matagalpa, Dom Rolando José Álvares Lagos, será julgado por conspiração contra o governo. A data do julgamento não foi definida. O padre Uriel Antônio Valerros teve sua prisão decretada. O presidente Daniel Ortega acusou a Igreja Católica de usar os bispos na Nicarágua para organizar um golpe de Estado desde as manifestações que aconteceram no país em abril de 2018 devido às reformas governamentais. O bispo de Matagalpa e administrador apostólico da diocese de Esteli, Dom Rolando José Álvares Lagos, foi indiciado pelo crime de conspiração por atentar contra a integridade nacional e divulgar falsas notícias nas redes sociais e em outros meios de comunicação. A decisão foi tomada ontem na audiência preliminar em um tribunal de Manágua. Dom Álvares é o primeiro bispo a ser preso e acusado desde que o presidente Ortega retornou ao poder em 2007. Em agosto de 2022, Dom Álvares foi detido na sede do Episcopado de Matagalpa, junto com sacerdotes, seminaristas e leigos, e colocado sob prisão domiciliar. Os outros foram levados para o quartel da polícia na capital. Padre Uriel Antônio Valerros, da paróquia Jesus da Divina Misericórdia, na cidade de Sébaco, recebeu ontem um mandato de prisão pelas mesmas acusações. O sacerdote se encontra no exílio. Conferências episcopais e organizações civis ao redor do mundo expressaram solidariedade à Igreja nicaragüense. O Papa Francisco disse acompanhar a situação com preocupação e dor. Uma das ações na Canção Nova é promover a vida e a família e construir um ambiente de amor e paz. Este gesto evangeliza e acontece porque muita gente contribui para que esta canção seja cantada todos os dias com boas obras. Estamos com 35% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro. Multiplique o bem. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. Um casal de empreendedores brasileiros expressou sua gratidão à intercessão de um jovem beato, criando um aplicativo para propagar a fé. Carlos Acutis foi beatificado em outubro de 2020. Ficou conhecido após criar um site dedicado aos milagres eucarísticos da igreja. Inspirado em sua trajetória, um casal de empreendedores brasileiros criou um aplicativo que permite conhecer detalhes da vida do beato. A proposta do aplicativo, no fundo,
ela é difundir, né, a devoção, né, do beato Carlo Acutis. E foi justamente a partir do dia da beatificação que começou a história que levou ao desenvolvimento do aplicativo do beato. Eu pensei, nossa, esse menino que foi aí, está sendo, digamos, o nosso padroeiro da internet, das redes sociais, deixa eu ver se ele tem um aplicativo oficial. E não tinha. Eu falei assim, nossa, como eu trabalho com isso, né, nossa agência, nós atendemos a Igreja Católica, eu falei, olha, eu vou ligar lá, eu vou tentar descobrir para a gente oferecer esse serviço e eu vou dar de presente. Desde então, o templo onde se encontram os restos mortais de Carlos Acutis pode ser observado por todo o mundo. O dia que houve o ok final foi no dia do aniversário da nossa agência, foi o dia das redes sociais. Estava acontecendo uma missa lá na agência e o Frei mandou uma mensagem: Anderson, foi aprovado. A estrutura do aplicativo Santuário do Despojamento é interativa. Você pode procurar como Santuário do Despojamento ou Beato Carlo Acutis. Então tem a parte institucional do santuário, né, para as pessoas também conhecerem quem é o santuário, notícias, eventos, tudo que acontece no santuário. E também tem a parte do Beato Carlo Acutis, né? Como se fosse um FAQ, perguntas e respostas bem direto, nada de texto longo, tudo muito simples e muito direto, muito didático, né? Tudo bem didático. Uma pessoa que talvez nunca possa visitar Assis e ir para a Itália, ele pode, através do aplicativo, se sentir um pouco mais próximo do Beato, fazer ali um momento de oração, tanto pela sessão da realidade aumentada, onde ele navega pelo próprio dispositivo, mas também pela câmera ao vivo. Por inspiração do padroeiro da internet, a tecnologia permanece como auxílio na evangelização. Na Rota do Queijo de Itaiandu, Minas Gerais, vamos conhecer o Maria Fumaça, queijo que revelou a fazenda Bom Sucesso para o mundo. Nesse mar com cheiro de mato, o ouro branco das Gerais inspira tudo. O primeiro queijo que ele fez foi para mim, para eu tomar café. Eu falei para ele, mas por que nós não começamos a produzir também, né? Esse é o início da história de um queijo campeão. O Maria Fumaça conquistou medalha de ouro na categoria Queijos de Leite de Vaca com mofo branco na casca maturados, no Mundial de Queijos de Araxá 2022. Foi amor à primeira prova para o chefe de cozinha. Queijo Maria Fumaça, muito parecido com o queijo Grana Padano, na Itália, né? Esse aqui tem um pouquinho mais de cristais de sal e um sabor bem marcante. O queijo está mesmo no DNA do mineiro. Tem essa qualidade de queijo, né? Que nos dá muito orgulho hoje, é a gente trabalhar, o fato de a gente trabalhar em família, né? Nossa equipe foi conhecer a produção artesanal. Aqui é a nossa sala de maturação, né? Onde o Maria Fumaça fica descansando até atingir o processo dele, né? Que é de 365 dias. Esse pozinho que você vê é resultado de um ácaro ambiental que a gente descobriu que ele nascia aqui nas nossas tábuas. Então foi um presente que a natureza deu pra gente, né? Que a gente não imaginava. Aqui é o nosso defumador, né? A gente joga ali a serragem, né, de eucalipto, coloca os queijos nessas bandejas e deixa aqui 24 horas defumando. Hora de ver de perto as etapas iniciais da produção. Eu diria, onde nasce o queijo. Quer ir lá? Vai. Tem um jeito certo de segurar? Tem. Assim, ó. Você sempre aperta aqui, depois aperta esse, assim, ó, nesse movimento. E aí. Conseguiu. Esse é o leite, é o pé da vaca, a gente vai experimentar então. Quer? É bom, quentinho. Então é isso, é um pedacinho do nosso trabalho que a gente faz com muito amor. No fim das contas, talvez o segredo do queijo seja o leite misturado com amor. Neste mês de janeiro, não faltam opções de lazer e cultura em várias cidades do país. Em São Paulo, está em cartaz uma exposição que mostra o acervo do Museu Judaico. Elane, com você.
Para quem está aqui na Grande São Paulo ou para quem ainda vem para cá durante as férias, tem várias exposições para apreciar. Uma delas é a Descer da Nuvem, que está em cartaz até o dia 29 deste mês. A cidade de São Paulo concentra 80% da comunidade judaica brasileira, estimada em 120 mil pessoas, de acordo com a Confederação Israelita do Brasil. O Museu Judaico de São Paulo tem como objetivo preservar a história e a cultura desse povo. No museu, as pessoas encontram vários aspectos do judaísmo, desde exposições de longa duração mostrando o ciclo anual das festas e o ciclo da vida de cerimônias religiosas, e 2 salas de exposições temporárias que trazem tanto mostras históricas como mostras de arte. A mostra Descer da Nuvem apresenta livros, fotografias e documentos do Centro de Memória do Museu Judaico, o maior acervo existente sobre a presença e a imigração judaica no Brasil. Na exposição, a artista e poeta Leila Dantiger deseja que o público reflita sobre sua própria história. Ela resgatou fotos e alguns documentos e ela fez obras novas a partir dessas memórias da comunidade judaica que migrou para o Brasil e trouxe junto obras que ela já tinha feito para criar essa grande reflexão sobre como um museu pode iluminar de novas formas esse patrimônio de memórias que a instituição abriga. Vitor é voluntário da biblioteca do museu, uma experiência que faz a diferença no seu dia a dia. Está sendo muito boa para mim, é uma oportunidade de conversar com pessoas, trocar ideias, falar um pouco sobre a cultura e a identidade judaica, que está em todos os espaços do museu. O Museu Judaico de São Paulo fica na região central da capital paulista e funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, a entrada é de graça, uma ótima opção para as férias. Eu fico por aqui, mas amanhã estamos de volta com informações direto de São Paulo a partir das 9h30 da manhã. Boa noite para você e uma ótima noite para vocês também aí em Cachoeira Paulista. É com vocês. Boa noite para você, Elane. Bom descanso. Olha, quantas histórias e boas lembranças podemos recordar do nosso querido Monsenhor Jonas Habib. Aqueles que estiveram mais próximos dele testemunham as virtudes do nosso saudoso Padre Jonas. A minha história com o Padre Jonas começou de forma mais próxima quando eu recebi o convite para ser sentinela, que são aquelas pessoas que cuidam do Padre Jonas, que cuidavam dele, que estavam próximos ali. A gente sempre fala da inteireza do Padre Jonas. Todos comentam que o Padre Jonas sempre foi muito inteiro e intenso em tudo. Tudo que ele vivia desta maneira. Eu saí com ele de férias, eu pude acompanhar ele por uma semana de férias e eu fiz questão de todas as missas que a gente celebrava, cantar as músicas dele. E nessas missas, acabando as missas, ele ia pontualizando cada músico que ele tinha vivido, como ele tinha composto a música ou de quem que ele tinha pego, qual era o contexto da época, e ele falava, às vezes chorava. Então, assim, era muito bacana tocar na vida do fundador. E hoje, cantar essas músicas me faz muito bem, porque eu vejo que são carregadas de história. Uma das coisas que me chamou muita atenção no padre é justamente a forma que ele tratava as pessoas, né? Desde das grandes responsabilidades das pessoas que estavam na chácara andando por aí, os colaboradores. Muitos colaboradores testemunham essa experiência e eu quero manter isso, eu quero continuar. Eu sinto alegria de viver assim. E às vezes as pessoas me falam, Elias, Padre Jonas tinha isso aqui que você tem, né? Esse acolhimento de não, independente de quem for, você parar, você cumprimentar, perguntar da história. E eu acho que é um legado que o Padre Jonas deixou, que me encanta e que me dá orgulho de poder dizer que pelo menos um pouquinho eu estou imitando a ele. E a gente encerra com mais um ensinamento de Monsenhor Jonas Habib, quando disse a sua missão que Deus já lhe confiou desde toda a eternidade. O
Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens já disponíveis no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização no Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite a você. A gente se vê amanhã. Passo para você.